Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal CE Consertos e Reparos. Aqui é o César. Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos montar, ou você vai aprender a montar, uma fonte em que podemos ajustar ou variar a tensão, ou seja, ir de um valor mínimo a um valor máximo, entendeu? Que será fornecido por essa fonte. E essa fonte nós vamos fazer usando um transformador, pessoal. Se vocês viram um vídeo aí que eu fiz aí mostrando como a gente faz medições e como a gente faz teste no transformador, acredito que também é necessário a gente testar também para ver se o transformador que nós vamos, como outros componentes que compõem a fonte que nós vamos usar para fazer a fonte, tá em bom estado, tá funcionando, né? Então, justamente, né? Vou apresentar aqui os componentes de uma fonte. Eu tenho um vídeo também aí que você pode olhar como se monta uma fontezinha, uma fonte básica, passo a passo, que é a fonte também linear que todo mundo aí que está aprendendo eletrônica, entendeu? Tem que começar a montar uma fontezinha linear que é com este transformador, que é um transformador pesadinho, esses transformadores que você encontra aí em equipamentos de rádio. Esse mesmo aqui eu tirei de um rádio. Hoje em dia é difícil, a não ser nas sucatas, né? Você encontrar esse transformador aqui, mas você vai encontrar as fontes chaveadas aí na maioria dos equipamentos aí elétricos e eletrônicos, né? Esse transformador aqui ele já está saindo de uso, porém para utilização didática e ainda você montar uma fontezinha, que essa fonte você pode ser uma fonte de bancada também, o transformador ainda pode ser usado, né? Então o transformador ele é o componente principal dessa fonte e de qualquer fonte, tanto da fonte linear como da fonte chaveada, porque em qualquer fonte, por mais tecnológica que ela seja, ela vai ter o transformador, não é isso? Então, vamos usar também aqui que não são pedaços de fio, né, que eu vou precisar para interligar os componentes. Um potenciômetro, é um potenciômetro de 10K, preste atenção ao valor dos componentes. Um resistor, não é isso? Ou resistência, como queira chamar. Eu vou colocar um resistor de 1K. Depois eu vou explicar porque eu vou colocar de 1K. Eu poderia colocar de menos? Poderia colocar de mais? Poderia. Mas isso aí ia implicar em alguma coisa. Depois eu explico, né? Vou usar um transistor, que é, no caso, o componente aqui que vai ser responsável, claro, junto com o potenciômetro, o resistor variável será responsável pela variação aqui da tensão. E vou usar a ponte retificadora, o ponte de diodos, como eu já falei aqui dentro desse encapsulamento, né, que parece um CI, um circuito integrado, pode se considerar até isso. Há 4 diodos que vão fazer a retificação da saída de corrente alternada do transformador. E por último, vou utilizar um capacitor que toda fonte, mais básica que ela seja, ela tem que ter um capacitor. A função do capacitor é a de fazer a filtragem, entendeu? Da corrente, da tensão. Nós vamos observar isso enquanto estivermos montando a fonte e fazendo as medições aqui.
Bom, agora pessoal, eu vou, antes ainda de começar a fazer essa fonte, estou desligando o ferro aqui. As ferramentas ferro de soldar. Você poderá utilizar um alicate e acho que só isso. O que é que acontece? Eu não vou fazer montagem aqui, apesar de eu ter plaquinha ilhada para fazer montagens de circuito, como essas daqui. Deixa eu só pegar aqui. Com essa plaquinha, pedaço de placa ilhada aqui, que serve para você fazer os circuitinhos, né? Porque vai ser só uma coisa em caráter demonstrativo. Mas se você já é experiente, você possui esses pedaços de placa ilhada, né? Cobreada, você pode fazer, se for uma fonte para você usar mesmo na sua bancada definitiva, definitivo, né? Só vou fazer aqui mesmo em caráter demonstrativo. Você pode usar da maneira que você quiser, contanto que esteja executando a função que deve. Então, gente, como é de praxe em toda montagem, certifique-se de que está caindo aqui, os componentes estejam bons, funcionando, né? Para que quando você não esteja lá com todos os componentes lá montados, né, soldados, aí você liga, nada funciona, ou liga, estoura e você fica a ver navios, né? Então isso pode acontecer porque você esqueceu de testar os componentes, entendeu? E viu se algum deles não está ruim. Bom, gente, vamos testar aqui primeiro. Eu tô decapando aqui os fios pra gente. Como você viu, pessoal, o teste do transformador é um teste que pode ser feito também, feito com multímetro, né? Assim como qualquer componente. Se fizer o teste aqui do transformador através da continuidade ou teste a frio, mas pode se fazer também ligando ele para ver se ele está dando atenção, não é isso? No caso, esse transformador aqui, eu não sei se a tensão dele é 12 ou é 15 volts, né? Eu vou ver daqui a pouco ligando ele, né? Mas eu vou fazer aqui o teste de continuidade nele aqui, vou botar na escala aqui, você faça o mesmo aí. O que é que acontece, pessoal? Esse transformador aqui, ele provavelmente é um transformador de 15 volts, porque eu tirei ele de um rádio, né? E esse rádio eu medi lá, deu 15 volts, né? Então o que é que acontece? Esse é um transformadorzinho que ele funciona em 110 e 220. Por quê? Porque ele tem esses três fios aqui. Na verdade, são dois fios que os dois vão ser para serem ligados. Caso numa rede de monofásica, será ligado fase neutro, né? Fazendo 120 volts. Se for no caso 220 ou uma rede monofásica de 220, como tem aí em algumas cidades, em várias cidades, em alguns estados aí, um desses fios aqui é uma opção, mas para você ligar para passar os 220 normal, se a ligação não for feita certa aqui, ou seja, se ele tiver em 110, na ligação de 110, você ligar em 220 vai queimar, né? E como você pode saber qual desses fios aqui você vai ligar para fazer 110 e 220? Bom, como na minha região aqui é 110 volts e eu não tenho 220, a gente tem monofásico aqui de 110 volts, nós vamos saber aqui qual é
a ligação para 220 aqui nesse transformador. Não, para 110. E também para 220, né? Então eu vou pegar um desses fios aqui, ó. Peguei o preto e o amarelo. Por que eu falo isso? Porque é a cor dessa fiação aqui, a cor e... São duas coisas que você tem que descobrir num transformador, pessoal. Quais os fios aqui que você vai usar para fazer a ligação 110 e 220, entendeu? As cores, qual é o lado primário e o lado secundário do transformador e a bitola dos fios. Eu uma vez me enganei com esses tipos de transformador, achando que por a saída ela dá corrente mais alta do que na entrada, né? Porque o que ele faz é converter e não transformar nada, porque aqui não transforma nada em nada. Eu não sei porque o atributo deram esse atributo de transformador, né? Na verdade, isso aqui converte, isso aqui inverte os valores de tensão e de corrente, como eu já falei. Aqui num lado vai ser tensão alta e no outro lado vai ser uma tensão baixa com corrente invertida, né? Na entrada vai ser corrente baixa e na saída vai ser corrente alta. Então, como eu vou saber que aqui é primário ou secundário, né? Como eu já me enganei uma vez. Uma das formas de descobrir isso é através do teste de resistência ou do teste de continuidade, entendeu? Então eu vou botar aqui na escala mais baixa e ele vai ter que me dar alguma resistência, algum valor de resistência aqui do fio amarelo para o preto, do preto para o vermelho e do amarelo para o vermelho. Então eu medi aqui, ó, eu estou medindo preto e amarelo. Então tá me dando um valor de 124 ohms, ok. É uma resistência. Através do valor da resistência, eu vou saber em que tensão eu vou poder ligar, ou vai ser a minha ligação de 110 ou de 220. Eu achei do preto para o amarelo, pessoal, entendeu? Eu achei 124 ohms. Agora eu vou do amarelo para o vermelho. Achei 273 ohms. Mais o dobro do valor, né? Então, e agora vou medir do vermelho para o preto. Quanto é que eu vou achar aqui? Eu achei 397 ohms, pessoal. Então, o que é que eu posso deduzir com isso, pessoal? Qual será a minha ligação de 110 volts aqui nesse transformador? Então eu vou pegar aqui do amarelo para o preto, vou medir de novo. Eu tenho 273 ohms. Provavelmente essa resistência de 273 ohms aqui será a minha ligação para 110 volts. O que é que pode acontecer? Para eu constatar isso, eu vou ter que ligar o transformador na tomada e vou ver na saída quanto ele vai me dar de tensão a partir desse valor de resistência aqui da entrada. Se me der abaixo disso, se me der abaixo dos 15 volts que eu espero que esteja na secundária do transformador, na saída secundária do transformador, isso quer dizer que não é a ligação para 110. A ligação de 110 será na resistência mais baixa que foi me dada, que é de 124 ohms. Eu vou fazer o teste agora quente para observar qual a tensão de saída que será me dada. Então, explicando novamente, pessoal, relembrando, né? No caso aqui, esses 3 fios é o primário desse transformador, fios mais grossos. Aqui, no caso aqui,
esses dois fios aqui, nesse lado aqui, esses fios finos, é o lado secundário do transformador ou saída. Em outros transformadores, você vai encontrar aqui diferente ao contrário disso que você está vendo aqui. Você pode encontrar mais fios, mais do que dois fios aqui na saída do secundário, entendeu? De cores diferentes também. Os fios podem ser mais grossos por causa da corrente que é maior. E aqui na entrada você vai achar fios mais finos, vai achar só dois fios e também as cores aqui não vai querer te indicar em qual polo, em qual posição você tem que ligar, pessoal. Eu vou fazer aqui a ligação para ver qual a tensão que eu vou ter aqui. Muito bem, pessoal, já liguei aqui o transformador. Se você for fazer, pessoal, esse teste aqui, tenha máximo cuidado porque você vai estar ligando na sua rede elétrica, né? E quando se trata de energia, de eletricidade, todo cuidado, pô. Então observa lá, pessoal, com seu multímetro aí na escala de corrente de tensão AC, né? Isso. Verifica lá, eu liguei a ligação lá, ó, amarelo e vermelho. Resistência que a gente achou foi 273 ohms, não é isso? Na outra, vermelho, preto, ou foi amarelo e preto, a gente achou o dobro, né? Quase 400 ohms, seria para 220. Eu liguei agora, ó, o amarelo e o preto. Entre amarelo e preto deu 273 ohms, né? Metade, então eu tô com 16 volts. Olha lá, ó, o que eu tava esperando, 16 volts. Tá vendo lá? Então isso quer dizer que nós podemos fazer a ligação naqueles dois fios lá para 110 volts e na outra para 220. Sempre um fio vai ficar de fora, não é isso? E outra coisa também, você pode colocar uma chave também, quem quiser deixar essa fonte permanente mesmo para a bancada, para ser uma fonte de teste de bancada, entendeu? Não assim para ficar alimentando o equipamento assim por horas, bastante tempo, mas só uma fonte de teste de bancada. Eu posso até deixar essa para mim também, né? Botar ela numa caixinha aí. É bom sempre acrescentar na entrada aqui o primário do transformador, um fusível e uma chave para você ligar e desligar, e uma chave também para você fazer a comutação, o chaveamento de 110 para 220. Ou seja, quando você estiver numa localidade 220, você chaveia para 220 e em 110 faz o mesmo. Então eu tenho lá 16 volts aqui no transformador 12. Então, sabendo que o nosso transformador está funcionando, vamos botar a mão e montar a fonte. Bom, ainda não, gente. Ainda falta a gente ver se essa ponte retificadora ela está boa, né? Então você vai colocar aí no seu multímetro aí na escala de diodos, entendeu? E você vai medir, fazer a medição aqui, ó, nesses 4 pinos, ó. Você vai ter aqui na fonte retificadora, as ligações dela são as seguintes: os dois do centro, entendeu? Eles vão ser ligados aos dois fios do primário do transformador, que vai pegar a tensão alternada mais baixa. Os dois do extremo aqui referem-se ao positivo e negativo da fonte, a saída da fonte, né? Então, vamos colocar aqui as ponteiras aqui de um extremo para outro. Olha lá, ó. Deu um valor e voltou. Vamos medir agora novamente. Não deu nada e não tem que dar nada. 980 milivolts. Ponte retificadora está funcionando. A gente coloca aqui entre os pinos do centro
Ele vai dar um valor, vai voltar, que é referente ao valor do diodo. De dois diodos que tem um diodo para cá e um diodo para lá, outro para cá, outro para cá, formando uma ponte. Ao contrário, não vai dar nada. Então a ponte está boa. Vamos testar agora o capacitor. Lembre-se primeiramente que se o capacitor estiver carregado, coloque na escala DC e faça a medição, né? O capacitor está descarregado. Observe também, pessoal, a capacitância e a tensão do capacitor. Por quê? Porque isso é importante, porque quanto mais alta for a capacitância do capacitor, você terá uma filtragem mais eficiente de ruídos, né? Então, esse capacitor aqui, ele é de 470 microfarad. Você pode usar um de capacitância maior ou também um de capacitância menor, mas não sempre é bom colocar assim na média. Não coloque uma capacitância tão baixa. E atenção, para quem já sabe aí pouca coisa ainda de eletrônica como eu, né? A tensão você nunca deve colocar abaixo da tensão de saída. Eu estou aqui procurando a tensão desse capacitor, deixa eu ver ela aqui. 50 volts. Qualquer tensão a partir da tensão que a fonte vai mandar já está ok. E outra coisa, ligar o capacitor com a polaridade certa, senão ele vai estourar. Então o capacitor ele está ok, mas mesmo assim exige que a gente sempre faça o teste também de continuidade no capacitor. Aqui, ó, colocou bipou um tempinho, parou, o capacitor tá bom. O que é que vamos testar agora? Resistor, eu vou usar o resistor de 1K. Por que é que eu disse que eu vou usar o resistor de 1K? Porque o que é que acontece? O resistor de 1K aqui nessa fonte, ele não vai ser... eu não vou ter aqui uma fonte eficiente, com uma boa corrente, para que eu possa manter equipamentos funcionando durante um bom tempo. É tanto que eu não vou colocar radiador de temperatura aqui no transistor também. Então eu estou fazendo uma fonte demonstrativa, colocando um resistor de 1K, mas poderia colocar também de 10 ohms, porque isso aqui é um MOSFET, é um transistor MOSFET. Poderia colocar um de 100 kΩ, mas aí eu baixaria a eficiência da minha fonte. Eu não poderia, ia chegar uma hora que eu não ia poder alimentar ou testar equipamentos que exigem uma potência maior, ou ter a potência nominal desses equipamentos, porque eu estou limitando o ganho que o transistor vai ter através da resistência que eu coloco. Porém, como isso aqui se trata de um transistor MOSFET, o transistor MOSFET é um transistor que tanto faz o valor de resistência que você vai colocar na entrada dele. Você pode deixar isso aqui sem resistência? Você até pode, mas é bom sempre, mas como eu vou fazer o controle dessa tensão através de um potenciômetro, o resistor vai estar mais aqui para fazer a proteção do potenciômetro e até numa parte também do transistor. Então você pode aí colocar um resistor de 10K também, se você quiser, de 5K, de 300 ohms. Então o resistor de 1K tá ok. Agora vamos testar aqui o transistor. E como é que se testa esse transistor? Pode ser que eu esteja enganado achando que isso é um transistor MOSFET, mas pode ser que não seja também, pessoal. Então a gente coloca aqui na escala de diodo, né? Porque o transistor, eles são 2 diodos. E esse transistor aqui, vamos ver que tipo de transistor é esse. Se ele é PNP ou NPN. Então olha lá,
Transistor PNP, transistor NPN, você vai colocar a ponteira vermelha do seu multímetro ou positiva na base ou no pino 1, no caso desse transistor aqui, tem transistores que a base é no meio, e você vai colocar no segundo pino, deu o valor lá de diodo, 563 milivolts, está funcionando. Vai colocar no segundo, 577 milivolts. Inverte, volta na base do transistor, coloca a ponteira no primeiro pino, que é a base, coloca na do centro, não pode dar entre coletor e emissor, não pode dar, invertendo, não pode dar também. Eu me enganei, isso não é um MOSFET. Geralmente quando você mede um MOSFET ele não dá valor. Ele bate um valor lá na tela do multímetro e volta. Isso indica que é um MOSFET e que também o MOSFET está funcionando. Esse transistor não é um MOSFET, só desculpe o engano. Mas o transistor está ok. Vamos agora medir o resistor variável ou potenciômetro, que também é um divisor de tensão, como eu já vi, né? Então o potenciômetro nós vamos deixar aqui na escala de mega, né? Mega ohms. Botei aí cá na escala de mega ou de quilo ohms também. Nós vamos pegar aqui nos extremos aqui do potenciômetro. Tem que dar 10K. Mau contato. E olha lá, 10,58, 10K. Vamos ver aqui a variação. Ok, se eu variar aqui, ó, vai tá ok. Tá vendo? Eu vario, ó. Vou pro mínimo aqui. Vou pro máximo, vai ter que me dar 10K, tá certo. Vou pro mínimo agora. De um lado. Você vai botar uma ponteira no extremo e uma no centro. Não importa a posição, não. Potenciômetro não tem polaridade. Tem que dar 0 ohms, tá certo, olha lá. Agora eu vou ao contrário. Vou pro outro lado do potenciômetro. Os dois lados tem que estar bom, pessoal. Porque para você ver os valores de tensão variando na saída, o que vai mostrar os valores variando é a variação de resistência do potenciômetro. Então, se o potenciômetro estiver ruim, tiver com um lado ruim, ou ele tiver intermitente, não vai prestar, não vai funcionar. Aí os valores de tensão vai ficar variando, a tensão vai ficar fixa. Aqui, ó, botei todo de um lado, resistência máxima 10,60. Vou virar agora, vou virando agora, vou chaveando agora, ó. Resistência intervalo. Valor intermediário de resistência 5 kΩ, agora vou botar no mínimo 0 ohms de um lado e do outro lado 10 ohms. Potenciômetro funcionando. Bom, pessoal, com todos os componentes agora em bom estado, né? Só nos resta fazer a montagem da fonte, mas eu vou fazer isso no outro vídeo, pois meu cartão de memória não será suficiente para eu montar essa fonte. Então a gente fica por aqui nesse vídeo, que foi uma aulazinha também. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo não perca a montagem da fonte de tensão variável aí para sua bancada, tá bom? Um grande abraço e eu peço a você, ó, se inscreve no canal. Eu quero fazer um agradecimento agora aos últimos 10 últimos ou 20 últimos inscritos aí que deram a alavancada, chegando aí em quase 300 inscritos.
já pode ter chegado. Um abração a todos. Eu não conheço vocês, mas quero agradecer muito. Espero que vocês, em qualquer parte desse ano, até no final desse ano de 2022, você me ajude a chegar em 1000 ou mais de 1000 inscritos, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Se eu puder responder uns 3 ou 4 por e-mail, vai ser de grande valor. Muito obrigado mesmo de coração. No próximo vídeo, nós vamos montar a fonte aqui ajustável, tá bom? Um grande abraço e até lá.